alegria de estar aqui pregando, Aleluia. de estar trazendo o alimento para a nossa igreja. Amém. Porque também sei o quanto é difícil trazer uma mensagem nessa igreja. E também quero convidar os irmãos que ainda não veio nos estudos da nossa igreja, na escola dominical e nas aulas com o pastor Carlos Costa. Muita gente tem aprendido assim como eu, querido. Aleluia. E então, a cada vez que nós assistimos uma aula, ou cada vez que nós escutamos esses ensinamentos, nós percebemos que é mais difícil. Porque vai nos esclarecendo o que é necessário para trazer uma mensagem, o conteúdo da mensagem, o que deve ser falado na mensagem. E eu quero estar lendo apenas 2 versículos com os irmãos. Jeremias, no seu primeiro capítulo, no versículo de número 19, e no versículo, primeiramente no versículo 5, e depois nós vamos pular para o versículo 19. Eu tenho meditado durante essa semana nessa palavra, a qual Deus tem me incomodado. Porque pregador tem dessas coisas, né, querido? Deus vai martelando até que ele entregue a mensagem. Enquanto o profeta não entrega a mensagem, Deus não para de perturbar o profeta. E diz assim a palavra do Senhor, no versículo de número 5, no primeiro capítulo de Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Agora no 19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, assim diz. Quem está dizendo? O Senhor. Quem está dando glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor, querido. Hoje eu estou com vontade de pregar. Eu sei que o horário é avançado, mas eu serei breve em minhas palavras. Querido, a Bíblia vem relatando o chamado do profeta Jeremias, que se inicia no reinado do rei Josias. Louvado seja o nome do Senhor. Josias foi aquele homem que iniciou a reforma religiosa para o povo de Israel. A Bíblia fala que o rei Josias, em seu coração, ele deseja fazer uma restauração na casa de Deus. Porque o templo do Senhor naquela época, naquela situação, estava numa situação precária. E ele começa a fazer aquela reforma. E a Bíblia fala que o Quias, pai de sacerdote, juntamente, o pai de Jeremias, juntamente com outros homens, começaram aquela reforma. Começaram a reconstituir o templo do Senhor. Mas a Bíblia vem falando que quando ele começa a reconstruir o templo do Senhor, eles acham o livro da lei. O livro que foi escrito por Moisés, louvado seja o nome do Senhor. E ali ele chama o sacerdote, e o sacerdote lê o livro da lei diante do rei. E é interessante que o rei estava pensando que estava na direção, porque estava reformando o templo. Louvado seja o nome do Senhor, porque o rei estava pensando que só olhando para a aparência ele ia conseguir atrair a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando o sacerdote ele lê o livro que foi escrito por Moisés, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes. Por quê? Porque ele entende que a intenção era boa de construir o templo, mas só isso não bastava. A Bíblia vem falando que quando o sacerdote lê, ele rasga as suas vestes e vai consultar uma profetisa. O que eu quero falar com essa palavra? Porque o rei estava pensando que só o que conteúdo por fora é que valia. Não estava preocupado com o seu interior. Talvez o profeta tenha lido, muitos estudiosos falam que ele leu o livro de Deuteronômio, provavelmente no versículo 17, e eu quero estar compartilhando com os irmãos, Deuteronômio 27, as consequências da desobediência. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui fala assim, maldito o homem que fizer imagem e escultura em fundição, abominação ao Senhor.
no 15, 27:15. E no 16: maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dizia amém. Naquela época Moisés estava chamando o povo a uma responsabilidade, porque Deus tinha dado os estatutos. Como assim no capítulo 28, aonde fala das bênçãos, o 27 fala das maldições. Por quê? Porque se nós desobedecermos a palavra do Senhor, tem consequências negativas na minha vida e na tua. Se da mesma maneira, se você obedecer, você é abençoado, da mesma maneira que se você desobedecer, você será amaldiçoado. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Maldito é aquele que não obedecer o seu pai ou a sua mãe, ou maldito é aquele, louvado seja o nome do Senhor, que fizer escultura, louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem manda que o sacerdote vá consultar uma profetisa por nome de Hilda. E chega lá, ele pergunta: olha, o rei Josias veio aqui, me pediu que eu viesse aqui para te consultar, porque ele percebeu que o seu caminho estava errado, que a sua intenção de reconstituir o templo era boa, mas as suas atitudes eram totalmente erradas. E ela fala para ele: olha, Deus ouviu o clamor de Josias, e enquanto ele tiver vida, nenhum mal vai suceder em Jerusalém. Eu já tenho dado uma sentença para esse povo, mas por causa do seu clamor, Deus olhou para o seu coração e não vai acontecer nada. O que eu quero falar com isso, querido, é que Deus, ele te trouxe aqui, ele tem um chamado na tua vida, e enquanto você estiver obedecendo ao Senhor, nenhum mal vai acontecer na tua família. Sabe aquele jovem que já era para ter descido a sepultura, não desceu porque você obedece ao Senhor. Por quê? Porque ele tem um chamado contigo, e a Bíblia fala isso. A Bíblia fala que José, enquanto José era vivo, nada acontecia com a sua família. A Bíblia fala depois que José morreu, se levantou outro faraó que escravizou o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Deus está falando, fica ligado com Deus, fica preparado, porque Deus está falando contigo nessa noite. E a Bíblia fala que depois de um tempo, o rei Josias, ele sai para uma batalha e morre. E o seu filho assume esse reinado. E a Bíblia fala que aqueles povos, aquele povo de Israel, que tinha feito um concerto com o Senhor na época do rei Josias, agora eles tinham mudado o seu coração. Por quê? Porque eles tinham feito um concerto da boca para fora. Somente o rei Josias estava com o coração aberto, porque quando o rei Josias ficou sabendo, ele chamou todo o povo de Israel e leu o livro da lei para aquele povo. Mas a Bíblia fala que aquele povo louvava só com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. E o filho do rei Josias, ele começa a reinar e começa a profanar no reino de Deus, e ele começa a fazer coisas que desagradavam a Deus. Até mesmo o pai de Jeremias, o sacerdote, o sumo sacerdote, que naquela época era a autoridade máxima espiritual, estava corrompido, porque só fazia o que o rei queria. Nós vivemos numa época, querido, não muito diferente daquela. Sabe por quê? Porque hoje em dia tem muita mensagem encomendada. Porque hoje em dia tem muita gente se vendendo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muito profeta que acha que vai tirar benefício. Sabe por quê? Porque para o empresário é sempre a mesma profecia. Vai prosperar, vai crescer. Mas para aquele que tem pouca posse, olha, eu vejo uma prova na tua vida. Eu vejo um deserto na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu tenho uma certeza que Deus está levantando pessoas aqui, como levantou Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu daria um tema: dificuldades de um chamado. Porque difícil é essa chamada de Jeremias. Eu estava ali fora falando sobre isso. Muita gente fala, né, que Jeremias é o profeta chorão, mas eu não queria estar na pele dele, querido.
Porque a Bíblia fala: Jeremias, você vai profetizar, você vai falar, mas o povo não vai dar ouvido para o que eu vou falar. Com o profeta Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos, as pessoas estavam em dificuldade. Quando o povo já está em dificuldade, a palavra é mais fácil de aceitação. Por quê? Porque você está dando uma saída para aquela pessoa que está em dificuldade. Mas no caso de Jeremias, não. O povo achava que estava bem. O povo achava que estava na situação. Mas Deus já tinha dado uma sentença para aquele povo. A Bíblia fala que eles levantavam ali holocaustos, que eles queimavam o holocausto ao Senhor, mas eles profanavam no templo. Eu começo a entender que no dia anterior eles faziam o que queriam. Como Jeremias, ele profetiza no capítulo 7 do mesmo livro, fala que eles não davam atenção aos órfãos, que ele era um homem egoísta, que só pensavam nos seus próprios direitos. Não estavam dando atenção àquilo que era do reino de Deus. E hoje em dia se encontramos da mesma forma, egoístas. Achamos que, sabe, só se nós cantarmos é que a coisa flui, só se eu pregar que funciona. Mas Deus está levantando um povo, querido, que está disposto a falar a verdade. Mesmo que o pai de Jeremias estava corrompido, mas Jeremias, ele não se rendeu. Deus está levantando pessoas aqui que não vai se render às coisas erradas do mundo. Por quê? Mas é porque a maioria. Jeremias não estava preocupado com a maioria. Jeremias estava preocupado com a relação com Deus. Então, nessas circunstâncias, Deus, ele chama aquele jovem: Jeremias, antes que você se formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Aqui foi falado de pessoas que estão numa situação adversa, aonde estão se sentindo sozinhos, aonde estão se sentindo abandonados. Essa palavra prova que antes que você nascesse, Deus já tinha um projeto para a sua vida. Antes que a sua mãe ou seu pai fosse lá no cartório registrar o teu nome, Deus, ele já te chamava pelo seu nome. E a Bíblia fala que Jeremias, ele se opõe. Ele fala: Senhor, eu sou só uma criança. Aqui eu acho interessante que Jeremias, mesmo sendo uma criança, já sabia as dificuldades que ele ia enfrentar. Mas Deus não está preocupado com as dificuldades que vocês vão enfrentar. Ele só quer que você dê vazão à palavra do Senhor. Porque todos aqueles que tiveram um chamado se acharam incapazes de fazer aquilo que Deus tinha enviado. Assim como ele chamou Moisés. E Moisés falou que era pesado de língua, que não ia conseguir fazer aquela missão. Ele falou: Senhor, chama outro. Mas o Senhor fala: olha, eu posso até chamar outro para te ajudar, mas o que eu tenho contigo é só contigo. Não adianta você querer passar o projeto de Deus para outra pessoa. Se Deus te levantou no meio da sua família, pode ser difícil, os seus olhos podem até ser impossível, mas Deus está contando com você. Deus te levantou porque Ele acredita em você. Eu estava falando com o diácono Marcos lá fora. Nós devemos confiar em Deus, mas Deus, ele confia em você. Não importa a dificuldade, não importa a muralha, porque Deus, ele te chamou, porque você é mais do que vencedor, querido. A Bíblia fala para Jeremias: Jeremias, eu te chamei para levantar ou para derrubar. Porque a primeira dificuldade de Jeremias, do seu chamado, foi na sua casa. Por quê? Porque o sacerdote, seu pai, já estava corrompido. E o sacerdote já tinha um projeto para a vida de Jeremias. Ele ia ser um outro sacerdote no lugar de seu pai. O pai de Jeremias já estava preparando a Jeremias. Mas Deus, ele para o projeto do homem para fazer o projeto de Deus. Tem muita gente que está se frustrando porque está fazendo o projeto de homem ou o seu próprio projeto. Primeiro procura saber o projeto de Deus para a sua vida.
Porque muitas das vezes você pode estar sonhando com uma coisa, mas Deus quer outra. Talvez o sonho de Jeremias também seria ser sacerdote como seu pai. Talvez seria. Mas Deus estava falando para ele: olha, contigo é diferente. Você pode até querer sacerdote, mas eu quero você como um profeta. Glória a Deus. Querido, a Bíblia fala que o povo de Israel estava numa situação tão difícil que no capítulo 3 fala que Deus ele quer se divorciar de Israel. Fala que Israel estava à beira do caminho como se fosse uma prostituta. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje em dia, o mundo também está dessa mesma forma. Temos vendo muita gente caindo, porque está profanando o templo do Senhor, porque não está, louvado seja o nome do Senhor, se convertendo do seu próprio coração, está vivendo só de aparência. E um dia a aparência cai, querido. Nós vemos o rei Saul, era bonito, era a aparência maravilhosa. Mas por dentro era um homem desobediente. Por dentro só pensava em tirar vantagem. Por dentro só queria fazer o que queria. Porque quando o profeta se separou dele, ele falou: espera que eu vou voltar. E ele não aguenta fazer isso. E ele queima o holocausto. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tinha falado para ele: olha, vai lá e invade o arraial e mata todos os amalequitas. Não libera ninguém. E a Bíblia fala que quando o profeta volta, louvado seja o nome do Senhor, ele vê o rei dos amalequitas, ele vê que Saul, ele conserva gado e ele conserva as ovelhas, porque ele achava que era bom para ele. E ali Deus rejeita aquele homem com o seu reinado. Tem muita gente perdendo, sendo rejeitado, louvado seja o nome do Senhor, pelo nosso Deus, porque não está sabendo esperar, porque não está sabendo, louvado seja o nome do Senhor, obedecer. A Bíblia que fala que o rei foi rejeitado, ou seja, ele perdeu o seu ministério por causa da sua desobediência. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente perdendo muita coisa por causa da desobediência, porque não sabe esperar. Louvado seja o nome do Senhor, quer dar jeitinho, quer ajudar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Sara fez, ela achou que estava velha, que não tinha mais condição, e resolveu dar a gala, louvado seja o nome do Senhor, para Abraão. Mas quando Deus ele cumpre a promessa e Isaac chega, a primeira coisa que ela quer fazer: olha, vamos liberar Agar. Dispensa H, que ela não precisa mais estar aqui. Eu já tenho filho, louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente que é assim, né, querido? Quer ajudar Deus. Você até ajuda, mas depois fica ingrato. Foi o que a irmã estava falando aqui. Daquela mulher que intercedeu para que o seu marido não morresse. A sabedoria daquela mulher foi muito grande, querido. Nós temos que ter a mesma sabedoria. Porque hoje em dia, no nosso meio, quando alguém fica sabendo de uma história, de uma conversa, como ela estava falando, em vez de apagar o fogo, está acendendo. É verdade. A pessoa fica sabendo e todo mundo sabe daquele ditado: quem conta um conto, aumenta um ponto. Olha, a irmã falou isso e mais isso. Nós precisamos tomar uma atitude nessa geração pecaminosa. Porque Deus ele tem um projeto grande na minha vida e na tua. Porque aqui a Bíblia fala que pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Esses que vão estar, né, lutando contra a gente são todos aqueles que são contra as doutrinas de Deus. Porque Jeremias vinha trazendo uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, do céu, do Senhor. Mas eles só queriam fazer aquilo que estava em seu coração. Hoje em dia, nós trazemos pregadores, tem muitos pregadores que só gostam de trazer mensagem que o povo gosta de escutar. Mensagem encomendada, louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que seu inimigo vai ser derrotado, que você vai ser exaltado, que você vai receber a bênção, independente da situação, se você está bem com Deus ou não. Eles não querem saber isso. Ele fala que você vai receber a bênção, mas não ensinam como você vai receber ela.
Eu quero falar para você, para receber bênção tem que ter comunhão com Deus. Como nós vemos aqui, para receber bênção tem que ser obediente, louvado seja o nome do Senhor. Não adianta. Para você ser um bom líder, você tem que ser um bom liderado. A Bíblia fala que todos os líderes que lideraram o povo de Israel foi um bom liderado. Por quê? Porque todas as vezes que Deus mandava fazer alguma coisa, eles faziam. Mas hoje em dia, o pastor fala para fazer alguma coisa e a pessoa quer fazer outra. Hoje em dia, o nosso líder dá uma ordem para a gente, ou dá um direcionamento, olha, faz assim. Porque nós sabemos que o anjo da igreja é o homem aqui levantado por Deus. E todas as vezes que ele obedece a Deus e a gente obedecemos a ele, somos abençoados, querido. Nós vivemos uma época que Deus colocou um grande projeto na mão desse homem. E nós estamos incluídos nesse projeto, querido. Eu já falei aqui uma vez, quando o pastor é próspero, a igreja é próspera. Quando o pastor é sábio, a igreja é sábio. Por quê? Porque nós somos reflexo do nosso pastor. Eu já tive em outras igrejas, louvado seja o nome do Senhor. Mas uma coisa marcante que aqui, que todo visitante fala, é o amor dessa igreja quando chega aqui. E se o nosso pastor é um homem amoroso, a igreja é amorosa. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus quer falar para mim e para você nessa noite, para você que tem um chamado, que vai haver dificuldade. Que no seio da sua família não vão acreditar em você como não acreditaram em Jeremias. Talvez vão te desprezar como desprezaram Jeremias. Jeremias teve que fugir da casa de seus pais, porque o rei estava perseguido e o seu pai estava fechado com o rei. Mas mesmo assim, com todas essas adversidades, Deus ele te trouxe aqui porque ele tem um chamado na tua vida. Porque antes que você se formasse no ventre da tua mãe, ele te escolheu, ele botou um chamado na tua mão e ele quer exaltar na terra dos viventes. Assim como ele falou para Jeremias, olha, hoje eu coloco as minhas palavras na tua boca. Aleluia! Ele está colocando a palavra dele na tua boca. Para quando você chegar lá na sua casa, aquela confusão, você vai falar assim, diz o Senhor, aquele Deus que acalma a tempestade hoje vai operar na minha casa. Porque se a palavra de Deus é poderosa e você é portador dessa palavra, querido, você também é poderoso. A Bíblia fala que nós vamos fazer coisas maiores. Vamos fazer coisas maiores. Basta nós crermos. Assim como o profeta Jeremias, ele recebeu esse chamado e acreditou nessa difícil missão, querido. A Bíblia fala que nós somos como flecha. Nós temos um alvo a ser atingido. E a força da flecha, sabe qual é? Quanto mais puxa a flecha para trás, mais longe ela vai, querido. Se hoje em dia não estão acreditando, isso é para te dar força para você ir mais longe. Se hoje em dia estão te criticando, é para te dar mais força para você ir mais longe, querido. Acredite que Deus quer levantar um povo que não aceita. Porque o que não podia antes, hoje não pode. Porque a Bíblia não muda. Tem muitas coisas que antes não podia, mas hoje pode. O nada a ver, o deixa de lado. Mas Deus está falando que está levantando o povo. Não aceita isso. Porque se você aceitar, vai trazer maldição para a sua vida. A Bíblia fala que nós devemos, louvado seja o nome do Senhor, obedecer. E o nosso pastor Carlos Costa sempre fala isso. Que a Bíblia é um espelho. Que nós todos os dias temos que dar aquela olhada. Será que eu estou bonito? Será que eu estou legal? O rei Josias, quando olhou para o espelho, louvado seja o nome do Senhor, ele viu que a sua situação era negativa. O que ele fez? Rasgou as suas vestes, abriu o seu coração. Se você se encontra assim nessa noite, querido, abra o seu coração. Porque a Bíblia fala que ele não rejeita um coração contrito e aquebrantado.
Deus me trouxe aqui essa noite para falar que Ele confia em você. Que Ele está apostando em você para mudar essa geração. Assim como Ele falou para Jeremias: Jeremias, eu vou levantar você. Vai ser difícil, mas eu estou apostando tudo em você. Você vai como uma flecha. Não olhe para a dificuldade da sua vida. Porque se Jeremias olha para a dificuldade, ele não ia a lugar nenhum. Se o povo de Israel olhasse só para o gigante, não conseguiria a terra prometida. Eu sei que muita gente tenta enfraquecer o seu coração. A Bíblia fala que 12 foram ver a terra prometida. 10 foram na frente para desanimar o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, tem gigante, vai ser difícil, nós não vamos conseguir. Mas depois do 10 chegou 12 e falou: olha, tem gigante, mas a terra mana leite e mel. Nós vamos conseguir. Eu não sei o que você escutou até hoje. A palavra de derrota, a palavra de desânimo, mas eu estou aqui, o portador da palavra poderosa, falando para você: você vai conseguir, você vai chegar, porque Deus é contigo. Não deixe as dificuldades apagar aquilo que Deus tem no coração. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe que o inimigo, louvado seja o nome do Senhor, tente confundir a tua mente. Porque o importante é o que a Bíblia fala de você. A Bíblia fala que nós somos mais que vencedores. A Bíblia fala que essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Na quarta-feira eu estava aqui falando sobre Jefité, um homem que foi largado pela sua família, um homem que foi desprezado porque era filho de uma prostituta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia fala que ele tinha qualidades, era homem de valor e era valente. O homem de valor, louvado seja o nome do Senhor, e o homem valente é o que nós precisamos nesse tempo agora. Porque quem tem valor não passa por cima de ninguém. E quem é valente na dificuldade, ele é o primeiro a estar de prontidão. Aleluia. Porque valente não é aquele que não, sabe, deixa a afronta para lá, ou pisou no meu calo, eu estou logo fazendo isso ou aquilo. Não. Valente é aquele que está disposto a batalhar na dificuldade, assim como Gideão. E Deus, ele preparou um cenário para exaltar a Jefité. Foi o que eu falei na quarta-feira. Deus pode estar preparando um cenário para te exaltar, mas esse cenário é de dificuldade. É verdade. A Bíblia fala que os inimigos de Israel foram lá e venceram o povo de Israel. E com quem eles foram contar para essa batalha? Foi com Jefité. Aqueles que eles não acreditavam, aqueles que eles não davam nada por ele. É assim na minha vida e na tua. Outrora me chamaram de crente do Paraguai, hoje já estão pedindo para orar por eles. Deus, ele cria situações para te exaltar. E nessa noite, Deus, ele está criando uma situação para que você seja exaltado. Talvez você chegue na situação e veja: olha, é uma dificuldade. Mas não temas, porque essa dificuldade vai trazer exaltação para a tua vida. Assim como aquele gigante trouxe exaltação para a vida de Davi. Ninguém queria dificuldade. Um gigante. Mas ele falou: olha, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, nada vai me parar. Nada vai te parar, querido. Nada vai te parar, porque Deus, ele é contigo. É o que eu peço para você nessa noite. Não desanime na caminhada por causa da dificuldade, porque nós vamos ter lutas. Porque assim diz o Senhor, não sou eu que estou falando, não é o pastor que está falando, é o Senhor. Vai ter luta, mas Deus vai pelejar as tuas causas e você vai prevalecer. E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.